Minecraft. Foi um jogo que marcou boa parte da minha infância, sabe? Eu acredito que a de muitos também. Ele foi um jogo atemporal, né? Ainda é, ele sempre tá indo e voltando. Diversos youtubers, tipo o Peck, Mike, Authentic, Resende, do Coffee, eles começaram a gravar esse jogo que era tão popular na época. E eu, tipo, desde muito criança eu já me apeguei a esse jogo. E sempre tive o sonho de jogar com eles, né? Como toda criança. Sempre quis gravar vídeo como eles, mas não tinha os equipamentos necessários. Eu tinha um celularzinho bem meia bomba. E eu também não tinha Minecraft, se eu tivesse não rodava. E, bom, ao passar do tempo eu consegui comprar um notebook. Que inclusive é o que eu jogo, mexo nele até hoje, sabe? E, tipo, eu falei, vou comprar o Minecraft. Tá bom, comprei, mas, tipo, eu joguei, só que não sentia a mesma graça. Já joguei em diversos servidores, eu joguei com meus amigos, mas não tinha a mesma emoção, né? Era como se tivesse algo faltando, uma magia. Ou no final talvez eu só tenha amadurecido demais pra esse jogo. Mas hoje eu decidi criar um novo mundo no hardcore. E tipo, como eu tava muito afastado desse jogo, eu tava meio sem noção de como ele tava. Eu fiquei até sabendo que, tipo, o Minecraft mesmo lançou um próprio shaders pro próprio jogo. De qualquer forma, não faz diferença pra mim, tá ligado? Por causa que meu notebook é uma bomba. Eu não consigo rodar Minecraft e OBS direito ao mesmo tempo. Bom, esse aqui é o meu primeiro dia e o primeiro episódio de um projeto que provavelmente vai ser inacabado ou não. Bom, de início eu já comecei pegando madeira, né? Como todo servidor de Minecraft que se inicia. No início o servidor tava muito lagado, mas eu pensei, cara, isso vai ter que parar de lagar. Deu no que deu. Conforme eu fui jogando, o servidor ele foi aumentando assim, renderizando as chunks e por fim, depois de muito sufoco, eu consegui fazer esse servidor parar de lagar. E bom, de início eu criei esse servidor hardcore pra ver até onde eu durava pra chegar. Só que eu falei, eu vou tentar zerar o Minecraft. Tipo, zerar o Minecraft foi algo que eu nunca fiz, tá ligado? Quer dizer, tipo, totalmente survival, assim, servidor com meus amigos e tal. Acho que teve uma vez, só que a gente acabou morrendo nem bosta. Mas esse servidor aqui, eu pretendo fazer ele chegar até o limite dele. Eu quero ficar o mais forte possível pra ir pro Nether, assim, ficar mais forte ainda pra ir pro The End e acabar não morrendo pro dragão, tá ligado? E pra isso, eu precisava encontrar uma vila onde eu poderia matar o Iron Golem, fazer a bancada de flecheiro e fazer a bancada do armadureiro. E pra quem não sabe, a bancada do flecheiro faz com que um villager se torne um flecheiro, né? E com isso ele vai conseguir trocar 32 sticks por uma esmeralda. E a do armadureiro você compra armaduras por esmeralda. Então, de um lado você consegue esmeraldas, muito fácil, e do outro lado você consegue armaduras muito fácil. E conforme o armadureiro vai progredindo, ele vai dando até armadura de diamante encantada. Então essa foi a minha estratégia de início. Logo após fazer minhas ferramentas de pedra, eu saí em busca de pegar comida. No caso, na vila já tem feno, então isso foi a minha principal base de alimentação. E logo depois disso eu fui em busca do golem. Eu fiquei meio decepcionado por tomar um tapa do golem logo de início, que fez quase eu perder esse meu mundo. Mas no final acabou dando tudo certo e eu consegui matar o Golem. Logo após explorar mais um pouco a vila e matar alguns animais inocentes, eu acabei avistando uma caverna que no futuro eu faria algum uso dela. E dito isso, como eu não sou bobo nem nada, né, eu já fui fazer meu pão para evitar de morrer antes de sequer conseguir explorar essa caverna. Nisso, como eu já tinha explorado a vila, eu sabia onde achar uma bancada de flecheiro e eu acabei assaltando essa vila e eu procurei um villager para acabar fazendo papel de flecheiro para eu poder usar dele. E assim, a minha primeira vítima foi esse villager. Eu fiz ele virar o flecheiro pra enfim conseguir primeiro as minhas esmeraldas, porque no fim eu achei que não ia ser o suficiente só ele e que eu teria que procurar algum villager a mais no futuro pra fazer o papel de flecheiro também. Teve uma hora que eu tava andando e bateu um arrependimento de ter matado uns porcos de um curral lá atrás, por causa que eu pensei, eu tava sem comida, e nisso de pensar que eu tava sem comida, por causa que meus pães eram limitados já, eu fiquei pensando, uma fonte muito melhor de comida vai ser a carne assada. Então nisso eu fui procurar cenoura na plantação, o que eventualmente fez eu acabar não achando. Eu achei batata, como vocês viram, mas isso não me impediu de jogar, e futuramente eu ia conseguir reproduzir esses dois porcos restantes que sobraram, né? Eu sinceramente não sei porque que eu falei essa parte de sei lá o que não me impediu de jogar, tipo,
Não fez o menor sentido, pareceu que eu tava numa série, mas tudo bem. E, enfim, eu decidi pegar madeira pra finalmente conseguir trocar com o flecheiro. E eventualmente eu acabei percebendo que pegar madeira com machado de pedra não ia ser muito efetivo, né? Tanto que pegava um pouquinho lento e também que o machado quebrava muito rápido. Então eu decidi voltar, fazer a expedição para aquela caverna que eu tinha mencionado antes e consegui fazer um machado de ferro para eu poder finalmente estar melhor para quebrar madeira, que é o que eu vou fazer pelas próximas horas. Descendo a caverna, eu já me deparei com dois lados. Quando eu segui em frente, eu percebi que ele levava de volta para a superfície e eu percebi que o aspecto da grama dele parecia de grama da savana, então eu deixei mais de lado. Já o outro lado, eu fui descendo para poder procurar ferro e carvão, que era o que eu ia precisar para fazer um alto forno e um machado, assim para poder fazer meu villager e quebrar madeira mais fácil. Nessa hora eu achei o zumbi, o mob mais fraco do jogo e o primeiro mob do meu mundo, que era a princípio para ser fácil, mas por algum motivo eu fui totalmente esbagaçado por ele, quase perdi meu mundo pra isso. Eu fiquei muito puto na hora. E veio mais dois, eu já fiquei com medo já. E o hit que eu tava tomando era muito absurdo. Descendo mais um pouquinho na caverna, eu encontrei o Creeper. Eu tentei tampar até a princípio o caminho dele, só que por algum motivo ele conseguiu, acho que pular em uma estalagmite e ele acabou me explodindo e eu quase perdi de novo esse mundo. Eu quase morri por conta dessa explosãozinha. Eu tenho essa teoria que foi essa estalactite. E vendo agora na gravação só comprovo ela por causa até que dropou a estalagmite quando o Creeper explodiu. Então ele conseguiu dar um pulo pra explodir. Acho que ele não explodiria se ele não tivesse pulado ali. Depois de todo esse caos com os mobs, eu percebi que eu teria que gastar um ferro para fazer um escudo, mesmo que isso custasse o preço do meu alto forno. Mas não dava para continuar naquela caverna tomando todo esse tapa de mob. Então finalmente eu achei os meus primeiros ferros dignos, sem ser de Iron Golem. Assim, depois de pegar alguns ferros e pegar mais um pouquinho de carvão, eu voltei pra casa pra finalmente dormir, porque já tava de noite, de um tempo que eu fiquei na caverna. Eu não peguei quase nada de minério, fiquei meio triste por isso, mas eu também não queria me arriscar, né? De qualquer forma, eu vou ter uma armadura boa. E com esses ferros eu já tinha o suficiente pra fazer um alto forno. Acordando no dia seguinte, eu já fui correndo para fazer a fornalha potente e finalmente colocar um emprego naquele villager que eu tinha aprendido uma hora atrás. E também eu prendi outro villager dentro de uma casa e eu quero fazer ele ter a função de ser um bibliotecário, além de querer ter outro flecheiro. Depois de todo esse sufoco na caverna, eu finalmente pude fazer minhas trocas, peguei minhas esmeraldas e finalmente comprei a primeira peça de armadura. Explorando mais um pouquinho, eu percebi que tinha uma caverna dentro de uma montanha, onde eu tinha pegado algumas árvores. Eu decidi dar uma explorada naquele local para ver o que tinha dentro. Nisso eu descobri uma das cavernas mais bonitas que eu já vi nesse jogo. Eu queria estar com shaders agora para analisar melhor, só que essa batata de notebook não ajuda, tá ligado? Então é fogo. E nisso eu avistei dois axolotes e eu falei, cara, eu tenho que pegar eles. E nisso que eu avistei, eu já peguei a madeira que tava faltando ali, fiz uma crafting table, craftei os baldes e fui em busca de pegar o axolote. Logo após sair da caverna, eu já fui pegar mais madeira, né? Pra poder finalmente fazer a troca certa com o villager, por causa que eu não tinha pegado o máximo de esmeraldas que eu podia pegar no dia. Dito isso, eu já coletei algumas árvores, peguei aquela árvore grandona que tem 2x2 de largura da jungle. E logo após pegar tudo, eu já voltei pra casa e fui trocar com o aldeão. Voltando pra casa, eu percebi que esse axolote ele merecia um lar melhor. Ele deveria viver na água, não apenas em um balde, com a minha pessoa. Ele precisava de um novo lar, um abrigo, um lugar que acolhesse ele. Por isso, eu decidi deixar ele no meio do mar. Chegando na vila, eu já tive que trocar com o flecheiro, trocar também com o armadureiro, e depois disso eu fui pra cama e dormi para esperar pelo próximo dia. Acordando nesse dia, eu percebi que na plantação que eu tinha destruído e pegado batata, eu percebi que ali também tinha cenoura. Nisso eu já tive uma nova esperança para finalmente conseguir fazer o curral de porcos. Eu pensava que tinha sido acabado, mas eu vou ter uma nova chance de fazer ele. Achei também um villager, desempreguei ele, sequestrei ele para outra casa e por fim consegui dar uma nova profissão a ele, sendo o segundo flecheiro da vila. Depois de apanhar muito, mas muito mesmo para colocar uma cama nessa casa,
eu finalmente consegui. E finalmente o meu primeiro dia, dessa vez na vida real, acabou. Bom, esse é um projeto que provavelmente vai ser inacabado, como eu disse. Não tenho garantia de que eu não vou morrer ou vou acabar desistindo, como sempre. Eu já tentei fazer vídeo outras vezes e dessa vez eu decidi botar um pouco mais de empenho. E bom, eu espero que tenha um bom desempenho esse vídeo para poder me dar uma motivação a mais para gravar. Por favor, deixa um like aí, comenta alguma coisa e até.